Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos juntos meditar e orar sobre uma questão que acredito toca profundamente o coração de muitos. Como lidar com a inveja e os inimigos que tentam nos derrubar? Já parou para pensar em quantas vezes você sentiu que alguém, seja no seu trabalho, na sua vida pessoal ou até mesmo na sua própria família, desejava sua queda? Ou em momentos em que parece que as coisas ao seu redor não fluem, como se algo invisível estivesse atrapalhando o seu progresso? A inveja, meus irmãos, é um sentimento perigoso. Ela não só corrói quem a sente, mas também tenta desviar o curso daqueles que estão no caminho certo. Você já se perguntou, como posso me proteger dessa energia negativa? Como posso me blindar contra aqueles que desejam o meu mal, sem que eu precise retribuir com o mesmo tipo de sentimento? A resposta, como sempre, está em Deus. Ele é o nosso refúgio, o nosso escudo, e quando nos sentimos ameaçados, é a Ele que devemos recorrer. Hoje vamos juntos clamar pela proteção divina, baseando-nos no Salmo 7, um clamor profundo e sincero de Davi ao Senhor, pedindo refúgio contra seus inimigos. Agora convido você a se conectar verdadeiramente com essa oração. Feche os olhos por um momento, respire profundamente e permita que a presença de Deus toque o seu coração. Este é o seu momento de buscar refúgio nele. Versículos 1 e 2 do Salmo 7, Davi começa dizendo: Senhor meu Deus, em ti me refugio. Salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que ninguém me arrebate, como um leão, despedaçando-me sem que ninguém me livre. Senhor meu Deus e Pai, é em Ti que coloco a minha confiança. É a Ti que recorro quando os inimigos se levantam contra mim, quando a inveja e o ódio tentam me atingir. Tu és o meu refúgio, o meu abrigo seguro. Assim como Davi clamou, eu também te peço agora, Pai, salva-me, livra-me de todos aqueles que querem a minha queda. Livra-me das armadilhas que foram preparadas no meu caminho. Afasta de mim toda palavra e ação que venha contra a tua vontade. Senhor, eu sei que muitos se levantam contra mim, mas também sei que a tua proteção é maior que qualquer força contrária. Clamo pela tua intervenção divina em cada área da minha vida que esteja sob ataque. Sejam ataques físicos, emocionais ou espirituais, Senhor, eu confio em ti para me livrar. Pai, neste momento eu peço que Tu coloques um escudo de proteção ao meu redor, ao redor da minha família, do meu trabalho, dos meus projetos e de tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos. Que toda tentativa do inimigo de me fazer tropeçar seja anulada pelo poder do Teu nome. Meus irmãos e irmãs, quando olhamos para esses versículos, vemos Davi, um homem perseguido, cercado por inimigos. Ele sabia que as ameaças eram reais, que a força dos seus adversários era grande, mas ele também sabia algo que muitas vezes esquecemos. A proteção de Deus é maior que qualquer poder humano. Quantas vezes nos sentimos oprimidos, acuados, sem saber para onde correr? Mas é nesse momento que precisamos lembrar que existe um Deus, um Pai amoroso, que está sempre ao nosso lado, pronto para nos proteger. Assim como Davi fez, devemos reconhecer que só Deus pode nos livrar daqueles que desejam nossa queda. Pense por um momento. Quantas vezes você já tentou resolver as coisas pelas suas próprias forças, sem antes se refugiar em Deus? Talvez seja esse o motivo pelo qual o peso das batalhas parece maior do que você consegue carregar. Talvez você tenha esquecido de recorrer àquele que realmente pode te proteger. Quando confiamos no Senhor, quando entregamos a Ele as nossas preocupações e medos, Ele age de forma sobrenatural, bloqueando qualquer ataque inimigo. Deus não apenas nos livra, mas também nos fortalece para que possamos resistir e vencer. Então hoje a minha mensagem para você é: não tente lutar essas batalhas sozinho. Não carregue esse fardo sem antes buscar refúgio em Deus. Clame a Ele como Davi fez e confie que Ele te livrará. Quando estamos sob a proteção do Senhor, nada, absolutamente nada, pode nos tocar. A inveja, os inimigos, as más intenções, tudo isso perde força quando estamos no esconderijo do Altíssimo. E agora quero que você reflita: o que está pesando no seu coração hoje? Quem são aqueles que você sente que estão contra você? Talvez você não consiga todos os seus inimigos, mas Deus vê. Ele conhece cada intenção e está pronto para te proteger. Clame a Ele, confie nele e deixe que o Senhor seja o seu escudo. Queridos irmãos, continue comigo nessa oração. Vamos juntos nos fortalecer na presença de Deus, clamando pelo seu socorro. Porque assim como Davi, podemos ter certeza de que Ele nos livrará de todos os inimigos que tentam nos destruir. Versículos 3 e 5 do Salmo 7, Davi continua:
Senhor meu Deus, se eu fiz o que me acusam, se nas minhas mãos há injustiça, se fiz mal a um amigo ou causei dano a quem vive em paz comigo, que o inimigo me persiga e me alcance, que me pisoteie até matar e arraste a minha honra no pó. Agora, meus queridos irmãos e irmãs, vamos nos aprofundar em uma área sensível, mas crucial em nossa caminhada com Deus, a busca pela justiça divina. Quantas vezes já passamos por situações onde fomos injustiçados ou caluniados? Situações onde sentimos que a verdade foi distorcida e que as pessoas movidas pela inveja ou pelo rancor tentam nos prejudicar sem motivo. Nessas horas, nosso coração clama por justiça, por uma defesa que só Deus pode oferecer. Quando enfrentamos momentos de injustiça, de ataque sem fundamento, muitas vezes o nosso primeiro impulso é querer revidar, defender-nos com nossas próprias palavras e atitudes. Mas hoje eu quero te convidar a confiar no julgamento de Deus, porque Ele é o juiz perfeito. Ele vê o que nós não vemos e sabe o que está oculto nos corações de todos. Quando clamamos a Ele por justiça, podemos descansar, sabendo que Ele fará o que é justo, no tempo certo e da maneira correta. Senhor Deus, Pai de justiça e verdade, hoje eu venho diante de Ti para pedir que olhes por mim e vejas o que está no meu coração. Tu és o único que conhece profundamente os meus pensamentos e as minhas intenções. Por isso, Senhor, peço que me julgues conforme a Tua justiça. Se em algum momento causei dano a alguém ou agi de forma incorreta, Pai, eu te peço perdão e justiça. Mas se sou inocente diante das acusações e perseguições que tenho enfrentado, clamo para que Tu sejas a minha defesa. Ó Deus, muitos têm se levantado contra mim, lançando palavras de inveja e mentiras, tentando me fazer tropeçar. Porém, Senhor, eu não colocarei a minha confiança em vingança ou em retaliação humana. Eu coloco a minha confiança em Ti, o Deus que julga com retidão e equidade. Vem em minha defesa, Senhor. Mostra a verdade para que todos vejam que Tu és justo e não permite que a injustiça prevaleça. Tu conheces, Pai, cada palavra que foi lançada contra mim, cada calúnia, cada ataque de inveja. E por isso, Senhor, peço que tomes o meu caso nas Tuas mãos. Eu confio que o Teu julgamento é perfeito, e ao Teu tempo a justiça será feita. Não quero que as minhas mãos se sujem, Senhor, com a vingança, mas quero ver a Tua mão poderosa agindo, para que o Teu nome seja glorificado. Senhor, eu declaro a minha inocência diante de Ti. Se houver algo em mim que precise ser corrigido, Pai, corrige-me. Mas se fui injustamente acusado ou perseguido, peço que o Senhor me livre e me guie no caminho da verdade. Julga, Senhor, aqueles que lançam calúnias e levantam falsos testemunhos contra mim, porque confio que o Senhor é o único que pode trazer a verdadeira justiça. Meus irmãos, quando lemos esses versículos do Salmo 7, percebemos a humildade e a confiança de Davi diante de Deus. Ele não pede que Deus o proteja cegamente, mas, com o coração aberto, pede para ser julgado conforme a justiça divina. Se houver erro nele, que seja punido, mas se ele for inocente, que Deus o livre dos seus inimigos. Esse é o tipo de confiança que devemos ter em Deus. Saber que Ele vê o nosso interior, que Ele conhece as nossas intenções, e por isso podemos confiar totalmente no seu julgamento. Muitas vezes somos mal compreendidos, julgados de maneira errada, e nos sentimos sufocados por essas acusações. Pode ser no trabalho, na família, ou até mesmo entre amigos. E nessas horas, a nossa fé é testada. Será que vamos confiar em Deus para fazer justiça ou vamos nos desesperar e tentar resolver as coisas com as nossas próprias forças? Davi nos ensina que, quando nos sentimos injustiçados, devemos nos colocar nas mãos de Deus. Devemos clamar por justiça, sim, mas também devemos permitir que Deus revele qualquer erro em nós. A justiça divina é perfeita porque não apenas julga os nossos inimigos, mas também revela aquilo que precisa ser corrigido em nós. É um processo de purificação e de proteção ao mesmo tempo. Se você hoje está passando por uma situação de injustiça, onde sente que as pessoas estão contra você, onde a verdade foi distorcida, eu te convido a descansar no Senhor. Entregue a Ele essa situação. Pare por um momento e reflita. Deus conhece o seu coração, Ele sabe da sua inocência e Ele é fiel para julgar com justiça aqueles que te acusam. Mas lembre-se, não busque a vingança com as suas próprias mãos. Não tente resolver tudo sozinho. A vingança é do Senhor. Quando entregamos a nossa causa a Deus, Ele se levanta como um juiz perfeito e a sua justiça é imbatível. No seu tempo, tudo será colocado no devido lugar e você verá que, por confiar nele, você foi poupado de agir com raiva ou amargura.
Confie no Senhor, pois Ele é o juiz que jamais erra. Ele sabe exatamente o que é justo e agirá em sua defesa conforme a sua vontade. Por isso, aquiete o seu coração e continue firme na fé. Deus é fiel e a justiça divina não falha. Versículos 6 e 7 do Salmo 7, Davi diz: Levanta-te, Senhor, na tua ira, exalta-te contra o furor dos meus adversários. Desperta-te por mim, conforme o juízo que ordenaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles volta às alturas. Chegamos a um momento crucial desta oração e reflexão, onde o nosso clamor se eleva para que Deus se levante em nosso favor. Todos nós já passamos por situações onde sentimos que os inimigos estavam nos rodeando, prontos para nos derrubar. Seja através de inveja, maledicência ou até mesmo de ações diretas, os ataques podem ser constantes e pesados. Nessas horas, a única solução verdadeira é clamar para que Deus, o juiz de toda a terra, se levante e faça justiça em nossa defesa. Quando vemos o injusto prosperar, quando sentimos o peso das mãos de nossos adversários, não devemos nos desesperar. Pelo contrário, é o momento de confiar plenamente que Deus está conosco, e Ele, na sua soberania, age em nosso favor. Hoje convido você a clamar, com toda a sua fé, para que o Senhor se levante e intervenha, trazendo juízo contra aqueles que se opõem à sua vontade em nossa vida. Senhor meu Deus e Pai, neste momento eu clamo para que o Senhor se levante em minha defesa. Vejo os meus inimigos se armando contra mim, vejo suas intenções malignas e seus desejos de me derrubar, mas é em Ti que eu coloco a minha confiança. Clamo a Deus que Tu te levantes com poder e justiça contra aqueles que se levantam com inveja, com ódio e com maldade no coração. Pai, exalta-te contra o furor dos meus adversários e que a Tua justiça prevaleça sobre toda maldade. Senhor, intervenha poderosamente em minha vida. Eu peço que o Senhor traga à luz todo o plano oculto, toda a conspiração que tenha sido preparada para me fazer cair. Tu és um Deus de justiça e confio que o Teu julgamento será perfeito. Tira de mim todo medo, toda insegurança diante das investidas do inimigo, porque sei que o Senhor está comigo, e quem pode ser contra mim se o Senhor é por mim? Pai, diante dos ataques que tenho sofrido, eu não me deixo abater, porque o meu refúgio é em Ti. Peço, Senhor, que despertes o Teu juízo sobre aqueles que têm conspirado contra mim, que toda palavra lançada, toda ação planejada seja frustrada pela Tua intervenção divina. Mostra, Senhor, que Tu és o meu defensor, que o Teu braço é forte para destruir as obras das trevas e para trazer justiça aos Teus filhos. Senhor, confio no Teu poder. Confio que o Senhor, como um juiz justo, se levantará em meu favor e trará a justiça que tanto necessito. Não quero lutar com as minhas próprias forças, mas deixo que o Senhor lute as minhas batalhas. Assim como Davi clamou para que o Senhor se levantasse em ira contra os inimigos, eu também clamo: levanta-te, Senhor. Destrói os desejos malignos daqueles que conspiram contra mim. Que o Teu julgamento se manifeste e que todos vejam a Tua justiça em ação. Queridos irmãos e irmãs, quando lemos esses versículos, vemos um Davi que não hesita em pedir que Deus se levante em juízo contra seus inimigos. Não é um pedido leve, é um clamor desesperado e confiante de alguém que sabe que sua única esperança está em Deus. Da mesma forma, em momentos de tribulação, quando tudo parece se voltar contra nós, devemos clamar com a mesma fé para que Deus se levante, que Ele haja em nosso favor, porque sabemos que Ele nunca nos abandona. É importante lembrar que o nosso clamor por justiça não é movido por vingança ou rancor. Não estamos pedindo que Deus destrua os nossos inimigos para que nos sintamos superiores ou para que possamos vingar nossas dores. Estamos, na verdade, pedindo que o Senhor exerça a sua justiça, que Ele, em seu poder e sabedoria, frustre os planos malignos daqueles que desejam nos prejudicar. Estamos colocando em suas mãos a responsabilidade de julgar e agir conforme a sua vontade. Você já passou por situações onde parecia que as pessoas ao seu redor se uniam contra você? Momentos em que a inveja e o ódio pareciam querer te destruir? Se sim, saiba que Deus está atento. Ele vê tudo o que está acontecendo. Ele conhece o coração de cada um, inclusive dos seus inimigos, e Ele não deixará que a injustiça prevaleça. Ele se levantará em seu favor no momento certo e trará à luz toda a verdade. Quando Davi diz, levanta-te, Senhor, na tua ira, ele está entregando a Deus a autoridade de agir. Não é uma ação nossa, não é algo que podemos resolver por nós mesmos. É Deus quem deve se levantar.
E isso traz paz ao nosso coração, porque sabemos que uma vez que entregamos nas mãos de Deus, podemos descansar. Ele fará justiça. Portanto, confie. Não se deixe abalar pelos ataques daqueles que te invejam ou conspiram contra você. Deus está no controle. Ele se levantará em seu favor e trará juízo contra aqueles que querem te ver cair. Mesmo quando tudo parecer perdido, lembre-se, o Senhor é justo e a sua justiça sempre prevalece. Nada, absolutamente nada, pode impedir a ação de Deus quando Ele decide se levantar por seus filhos. Hoje eu te convido a entregar essa batalha a Deus. Clame com fé, como Davi fez. E depois de clamar, descanse, sabendo que o Senhor está no controle e que Ele já começou a agir. O inimigo pode parecer forte, mas maior é o Deus que está ao seu lado. Ele já está se levantando, e os desejos malignos dos seus adversários não prevalecerão. Salmo 7, versículo 8. Davi diz: o Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a integridade que há em mim. Irmãos e irmãs, quando enfrentamos momentos de adversidade, quando somos injustamente atacados e quando as pessoas ao nosso redor nos caluniam ou invejam, é fácil sentir-se perdido. Porém, existe uma certeza que deve sempre preencher o nosso coração. Deus é um juiz justo. Ele conhece cada detalhe, cada intenção e cada pensamento. Ele não julga pelas aparências ou pelo que se ouve falar, mas sonda o mais profundo dos nossos corações. Muitas vezes a batalha não é visível. Ela acontece no interior, em pensamentos e sentimentos que outras pessoas desconhecem. Mas Deus conhece. Ele é justo e reto, e podemos confiar plenamente que ao colocarmos nossa vida diante dele, ele agirá conforme a sua justiça. Hoje vamos reafirmar essa confiança no julgamento perfeito de Deus. Não importa o que as pessoas dizem ou fazem contra nós, Deus é o nosso juiz, e Ele sempre defenderá a verdade. Senhor Deus, meu justo juiz, venho diante de Ti hoje para reafirmar a minha confiança em Tua retidão e justiça. Pai, Tu conheces o meu coração, sabes das minhas intenções e dos meus pensamentos mais íntimos. Neste momento, clamo para que o Senhor me julgue com justiça. Examina-me, ó Deus, e vê se há em mim algo que não esteja de acordo com a Tua vontade. Se houver, corrige-me, mas se eu estiver em retidão, defende a minha causa. Senhor, diante das acusações, diante dos ataques, confio em Ti para que declares a minha justiça. Não preciso de justificativas humanas ou de defesa terrena, pois Tu, Pai, és aquele que me conhece por completo. Clamo para que Teu julgamento se manifeste em minha vida e que a Tua luz brilhe sobre mim, revelando a verdade e afastando toda mentira. Pai, coloca a Tua mão sobre o meu coração e continua a guiar-me em integridade. Se os meus adversários se levantam contra mim com calúnias e falsas acusações, que a Tua verdade prevaleça. Examina os pensamentos e intenções daqueles que me atacam e age conforme a Tua justiça. Que os Teus olhos, que tudo veem, tragam à luz aquilo que está oculto e que a minha retidão diante de Ti seja estabelecida. Senhor, não permitas que a minha confiança seja abalada pelos ataques ou pela inveja que tentam me derrubar. Minha fé está em Ti, o juiz que nunca falha. Eu entrego nas Tuas mãos todos os meus medos e inseguranças, crendo que o Senhor fará justiça e me guardará. Que o Teu julgamento seja minha defesa e que o Teu amor e justiça prevaleçam sobre qualquer adversidade. Meus queridos, como é confortante saber que não precisamos nos justificar ou nos defender diante dos homens, porque temos um Deus que conhece nossos corações. O versículo 8 do Salmo 7 nos traz uma verdade poderosa. Deus julga conforme a nossa justiça e integridade. Mas o que significa isso? Significa que não precisamos nos preocupar se estamos sendo mal compreendidos, se pessoas estão nos julgando de maneira errada, ou se há aqueles que nos invejam. Porque Deus, o juiz perfeito, sabe quem somos de verdade. Quantas vezes nos preocupamos com o que os outros pensam a nosso respeito? Quantas noites mal dormidas por causa de um comentário maldoso ou de uma palavra de inveja lançada contra nós? Mas a verdade, irmãos, é que o julgamento humano é falho. As pessoas veem apenas o que está na superfície, mas Deus vê o coração. Ele conhece a verdade que muitas vezes está escondida dos olhos humanos. E quando nos entregamos à sua justiça, podemos descansar, sabendo que Ele está no controle de tudo. Ao pedir a Deus que nos julgue conforme nossa integridade, também estamos pedindo que Ele nos examine profundamente. Estamos confiando que, se houver algo em nós que precisa ser corrigido, Deus o fará. E isso é um sinal de humildade e confiança plena no Senhor. Sabemos que não somos perfeitos,
Mas quando buscamos viver em integridade, podemos ter certeza de que Deus estará ao nosso lado, defendendo-nos contra qualquer injustiça. Portanto, confie. Se você está passando por um momento onde se sente julgado, mal interpretado ou atacado, lembre-se de que Deus conhece a verdade. Ele é o único juiz que importa, e Ele é fiel para defender aqueles que caminham em integridade. Não se preocupe em provar nada para ninguém. Coloque sua causa diante de Deus e deixe que Ele declare a sua retidão. Talvez neste momento você esteja enfrentando acusações injustas, pessoas que distorcem suas palavras ou que te invejam por aquilo que Deus tem feito na sua vida. Não se deixe abater por isso. Coloque-se diante do Senhor, peça a Ele que examine o seu coração e confie no seu julgamento. O mundo pode ser injusto, mas o nosso Deus é sempre justo. Ele é a nossa defesa, e na sua retidão encontramos a nossa paz. Hoje, ao terminar essa parte da oração, lembre-se, sua integridade diante de Deus é o que importa. E ao colocá-la nas mãos do Senhor, você verá que Ele sempre age em favor daqueles que confiam nele. Descansa, porque o justo juiz está no controle de tudo. Versículos 9 ao 11. Davi continua: cesse a maldade dos ímpios, mas estabeleça-se o justo, pois tu, justo Deus, provas o coração e os rins. O meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Deus é um juiz justo, um Deus que sente indignação todos os dias. Meus queridos irmãos e irmãs, como é maravilhoso saber que servimos a um Deus que não apenas nos julga com justiça, mas que também se levanta em defesa daqueles que são retos de coração. Em um mundo onde os ímpios muitas vezes parecem prosperar e a injustiça parece prevalecer, precisamos nos lembrar que Deus está sempre atento. Ele vê tudo, sabe de todas as intenções e tem o poder de proteger aqueles que caminham em integridade, ao mesmo tempo em que desarma os planos dos malfeitores. Já enfrentou momentos em que a maldade parecia não ter fim? Quando parece que os invejosos e aqueles que se opõem a você estão sempre prontos para te derrubar? É nesses momentos que precisamos clamar a Deus para que a maldade cesse e que a justiça prevaleça. Deus, em sua infinita sabedoria, protege os seus filhos e garante que aqueles que tramam contra os justos não prevalecerão. Senhor Deus, eu clamo a Ti neste momento, pedindo que a maldade dos ímpios cesse. Pai, que todos os planos malignos que foram traçados contra mim, contra a minha família, contra os meus projetos, sejam desarmados pelo poder do Teu nome. Sei que Tu és um Deus justo que conhece cada pensamento, cada intenção, e peço que toda inveja, toda maldade, toda conspiração seja frustrada. Senhor, Tu provas os corações e sabes o que há de mais profundo em cada um de nós. Peço que olhes para os retos de coração e nos protejas com o Teu escudo. Pai, coloca a Tua mão poderosa sobre aqueles que buscam viver em justiça. Dá força aos que são retos e mantém-nos firmes em nossa caminhada. Senhor, sabemos que o inimigo não descansa e que muitas vezes ele usa a inveja e a maldade para tentar nos derrubar. Mas em Ti encontramos o nosso refúgio. Tu és o nosso escudo, a nossa proteção, e nada pode nos tocar quando estamos guardados em Tuas mãos. Eu Te peço, Deus, que continues a ser o nosso juiz, que olhes para os justos e os defendas com o Teu poder. Levanta-te contra os ímpios, Pai, e faz com que os seus planos não prosperem. Que toda ação maliciosa seja desfeita e que a Tua justiça brilhe sobre os Teus filhos. Sabemos que o Senhor não permite que a maldade prevaleça para sempre, e por isso confiamos que no Teu tempo o Senhor agirá e colocará todas as coisas no lugar. Pai, eu Te agradeço porque o Senhor é o Deus que salva os retos de coração. Confio que, mesmo em meio às perseguições e aos ataques, a Tua mão poderosa estará sempre sobre mim. Que o Teu julgamento venha com justiça, que a verdade prevaleça, e que todos aqueles que confiam no Senhor vejam a Tua salvação em suas vidas. Amém. Queridos irmãos e irmãs, o Salmo 7 nos mostra claramente que, embora os ímpios possam parecer fortes por um tempo, é Deus quem tem a palavra final. Ele é um juiz justo e não deixará que a maldade prevaleça indefinidamente. Como diz o versículo 10, o meu escudo está com Deus, que salva os retos de coração. Quando somos retos, quando buscamos a justiça de Deus em tudo o que fazemos, podemos ter certeza de que Ele nos protegerá. Você já parou para refletir sobre quantas vezes Deus te protegeu de ataques que você nem mesmo sabia que estavam acontecendo? Quantas armadilhas foram preparadas contra você, mas que foram desarmadas pela mão de Deus antes mesmo de te alcançarem? Essa é a proteção que o Senhor oferece aos seus filhos. Ele é o nosso escudo,
e nada pode passar por esse escudo sem a sua permissão. Por outro lado, Deus é também um juiz que sente indignação diante da maldade. Ele não tolera a injustiça, e aqueles que tramam contra os justos um dia enfrentarão o julgamento divino. Não precisamos temer, pois sabemos que Deus não deixará a maldade prosperar. Ele julga com perfeição e garante que aqueles que caminham em integridade sejam defendidos. Se você está passando por um momento em que se sente atacado, seja pela inveja, pelas palavras maliciosas ou pelos atos injustos de pessoas ao seu redor, lembre-se de que Deus é o seu escudo. Ele está ao seu lado, protegendo-o de todo mal. Confie nele, clame por sua justiça e permaneça firme na fé, porque o Senhor não permitirá que os inimigos prevaleçam contra você. Confie que no tempo certo, Deus desmascarará os planos dos seus inimigos. Ele trará à luz tudo o que está oculto e revelará a verdade. Não há maldade que possa resistir ao julgamento de Deus. Ele vê tudo, sabe tudo e está sempre pronto para agir em favor dos justos. Mesmo que agora você não veja a justiça acontecer, tenha paciência e fé, porque Deus está trabalhando em seu favor. Hoje reafirmamos a nossa confiança em Deus, o justo juiz. Ele é aquele que prova os corações, que vê além das aparências e que age com perfeição. Deixe que ele seja o seu escudo. Confie que ele está no controle e que, em seu tempo, a justiça prevalecerá. Versículos 12 e 13 do Salmo 7. Se o homem não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco e o aponta, prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Irmãos e irmãs, neste ponto da nossa oração, vamos abordar algo muito poderoso: o retorno das armas do inimigo contra ele mesmo. A palavra de Deus nos ensina que, quando o ímpio se recusa a se arrepender, o próprio Deus se levanta para preparar a justiça e o julgamento. Aqueles que se armam contra os justos, tramando planos malignos e lançando setas de inveja, não escaparão da mão de Deus. Suas próprias estratégias serão frustradas, e aquilo que eles intentam para o mal será revertido para sua própria destruição. Já sentiu que seus inimigos estavam constantemente arquitetando formas de te prejudicar? Que a inveja e a maldade pareciam não ter fim? Saiba que Deus é justo, e Ele tem o poder de transformar essas mesmas armas malignas contra aqueles que as usam. Hoje vamos clamar para que os planos dos invejosos e malfeitores sejam frustrados e que as setas que lançam contra nós caiam sobre eles mesmos. Senhor Deus, neste momento eu venho diante de Ti, pedindo que toda estratégia do inimigo seja frustrada. Pai, Tu és o justo juiz e conheces os planos que os invejosos e malfeitores têm traçado contra os Teus filhos. Clamo para que essas armas, Senhor, se voltem contra eles mesmos. Que toda flecha lançada, toda palavra de maldição, toda armadilha preparada para me fazer cair, seja revertida pelo Teu poder. Senhor, sabemos que, se o ímpio não se arrepender, ele enfrentará o Teu julgamento. Que as suas próprias maldades caiam sobre eles, como o Senhor diz em Tua palavra. Que as setas que apontaram para mim se virem contra eles, que os planos ocultos sejam desmascarados e desfeitos. Que nenhuma arma forjada contra mim prospere, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Pai, prepara o Teu arco e a Tua espada contra aqueles que não querem abandonar seus caminhos de injustiça. Que as suas próprias ações, suas palavras de inveja e suas intenções malignas se tornem o motivo de sua queda. Que toda conspiração que foi tramada seja desfeita e que os malfeitores colham o fruto de suas próprias ações. Senhor, eu confio que Tu és o meu defensor e que ninguém pode contra aqueles que estão sob a Tua proteção. Senhor, coloco diante de Ti cada um daqueles que se levantaram contra mim. Eu não desejo mal para ninguém, mas peço que a Tua justiça seja feita. Que eles vejam que toda maldade voltará para eles, caso não se arrependam. Que seja feito conforme a Tua palavra, Senhor. Derruba as intenções dos meus inimigos e levanta-me em vitória sobre toda tentativa de destruição. Irmãos, como é poderoso entender que Deus não apenas nos protege, mas também transforma as próprias armas dos nossos inimigos contra eles mesmos. O Salmo 7 nos ensina que, se os ímpios não se arrependem, Deus afia sua espada e prepara suas flechas flamejantes para o julgamento. Isso significa que a maldade não ficará impune. Quando o malfeito se recusa a mudar seus caminhos, ele encontrará no final o peso da própria maldade. Já parou para refletir sobre como, muitas vezes, as pessoas que planejam o mal acabam caindo nas próprias armadilhas? Isso não é coincidência, é a justiça de Deus agindo.
Aqueles que vivem de inveja, de conspiração e de maldade não podem prosperar indefinidamente. Mais cedo ou mais tarde, a própria maldade que eles lançam volta para eles, porque Deus não permite que a injustiça reine para sempre. Quando confiamos em Deus, não precisamos temer as ações dos nossos inimigos. Deus sabe como frustrar seus planos. As setas que eles lançam contra você, as armadilhas que eles preparam, tudo isso pode se virar contra eles. Isso não é algo que nós provocamos por vingança, mas é a justiça divina em ação. O próprio Senhor se levanta em defesa dos seus filhos. Se você sente que tem sido alvo de ataques, de palavras de inveja, de conspirações maliciosas, lembre-se de que Deus está no controle. Ele vê tudo. E se aqueles que tramam contra você não se arrependerem, eles enfrentarão o julgamento de Deus. As suas armas não poderão te destruir, porque Deus as voltará contra eles. Reflita sobre isso. Enquanto o inimigo tenta te derrubar, Deus está trabalhando em seu favor. Ele afia a sua espada contra aqueles que persistem no caminho da maldade. Portanto, confie. Sua defesa está garantida nas mãos de Deus, e os planos dos seus inimigos não prosperarão. Mais do que isso, eles verão que, em vez de te destruir, acabaram cavando a própria queda. Hoje, declare essa verdade sobre sua vida. Toda arma forjada contra mim será frustrada, e os planos dos meus inimigos não prosperarão. As setas que lançam contra mim não me atingirão, pois Deus, em sua justiça, reverte o mal contra os malfeitores. Ele é o meu escudo e a minha proteção. Versículo 17 do Salmo 7. Eu, porém, renderei graças ao Senhor por sua justiça. Ao nome do Senhor Altíssimo cantarei louvores. Chegamos ao final desta jornada de oração e reflexão, e agora é o momento de fazer algo essencial: louvar a Deus. Depois de clamarmos por justiça, proteção e intervenção divina, precisamos reconhecer que Ele é digno de todo louvor. Louvar a Deus não é apenas uma expressão de gratidão, mas também uma maneira de fortalecermos nossa fé. Quando louvamos o Senhor pela sua justiça e proteção, reafirmamos nossa confiança de que Ele está no controle e sempre será fiel para nos livrar das garras dos inimigos e dos que nos invejam. O louvor é uma arma espiritual poderosa. Ele nos conecta ao coração de Deus e nos coloca numa posição de humildade e gratidão, reconhecendo que tudo o que somos e tudo o que temos vem dele. Agora vamos elevar nossa voz e nosso coração em louvor a Deus, que é o juiz justo e o nosso escudo protetor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento eu te louvo e te agradeço por tua justiça. Tu és o único juiz perfeito e sei que em tudo tu ages com retidão. Obrigado, Senhor, por me livrar das mãos dos meus inimigos, por frustrar os planos dos invejosos e por ser o meu escudo em todos os momentos de perigo. Eu reconheço, Pai, que sem a tua proteção eu nada seria, mas com o Senhor ao meu lado sou vitorioso. Obrigado, Senhor, por ser um Deus fiel que cuida dos seus filhos e nunca nos abandona. Louvo o teu nome porque sei que o Senhor já julgou a minha causa com justiça e que os inimigos que se levantaram contra mim não prevalecerão. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, e em ti encontro segurança. Pai, agradeço por todos os livramentos que o Senhor já me concedeu, até mesmo aqueles que eu nem percebi. Louvo-te pela tua presença constante na minha vida, protegendo-me, guiando-me e livrando-me do mal. Sei que, enquanto eu estiver sob a tua guarda, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor sonda o coração dos homens e age conforme a tua justiça. Teu olhar está sobre os retos de coração, e o teu braço está sempre pronto para salvar. Que o teu nome seja glorificado, porque o Senhor é um Deus de amor, de justiça e de proteção. Que a minha vida seja um testemunho vivo do teu cuidado e do teu poder. Pai, receba o meu louvor por ser o Deus que nunca falha, por ser o juiz justo que livra os seus filhos das garras da inveja e dos inimigos. Eu te exalto, Senhor, e coloco minha confiança inteiramente em ti, sabendo que o Senhor continuará a me proteger e guiar. Meus irmãos e irmãs, quando chegamos ao final de uma oração como esta, não podemos deixar de louvar a Deus por tudo o que Ele já fez e pelo que Ele ainda vai fazer. O louvor é uma maneira de entregarmos a Deus o reconhecimento de sua bondade e justiça em nossas vidas. Às vezes, em meio às lutas, esquecemos de agradecer e louvar, mas é nesse ato de louvor que nossa alma encontra paz, pois reafirmamos nossa confiança no Senhor. O versículo 17 nos lembra que devemos render graças ao Senhor por sua justiça e cantar louvores ao seu nome. Deus é digno de todo louvor, não só por nos livrar dos nossos inimigos,
mas também por ser um Deus que julga com retidão e amor. Ele vê o que ninguém mais vê, e quando louvamos a sua justiça, estamos dizendo: Senhor, eu confio plenamente em Ti. Eu sei que o Senhor cuida de mim e que nenhum mal prevalecerá sobre a Tua proteção. Quantas vezes o Senhor já nos livrou de armadilhas, de planos malignos que foram tramados contra nós? E quantas vezes, mesmo sem perceber, Deus nos protegeu dos perigos que nos rodeavam? Ele é um Pai zeloso que nos guarda a cada passo e merece todo o nosso louvor por isso. Louve ao Senhor. Não importa o tamanho da batalha que você está enfrentando, Deus já está agindo em seu favor. Enquanto você confia e ora, Ele está trabalhando nos bastidores, frustrando os planos dos seus inimigos, protegendo sua vida e trazendo a justiça que só Ele pode oferecer. Hoje, ao concluir esta oração, faça disso uma prática constante. Louve a Deus diariamente por sua justiça, por seu cuidado e por sua proteção. Quando louvamos a Deus, nós não apenas reconhecemos o que Ele já fez, mas também fortalecemos nossa fé para aquilo que Ele ainda fará. O louvor nos mantém conectados à sua presença e nos lembra que, independentemente das circunstâncias, Deus está no controle e nada pode mudar isso. Então, neste momento, levante seu coração em gratidão. Agradeça a Deus pelo seu livramento, pela sua justiça e por ser o escudo que te protege. Mesmo que os inimigos tentem te derrubar, a justiça de Deus sempre prevalecerá e você estará seguro nas suas mãos. Louve ao Senhor por ser um Deus justo que livra os seus filhos das garras da inveja e dos inimigos. Confie que, com Deus ao seu lado, você está protegido e nenhum mal prevalecerá contra você. Declare essa verdade sobre sua vida e continue a caminhar na certeza de que Deus é fiel para completar a obra que começou em você. Se você foi abençoado por esta oração, convido você a se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com alguém que também precisa ouvir esta mensagem de encorajamento e fé. Juntos, podemos fortalecer a nossa confiança em Deus e crescer em nossa caminhada espiritual. Continue orando, confiando e, acima de tudo, louvando ao Senhor por tudo o que Ele já fez e pelo que ainda fará em sua vida. Que Deus abençoe você e toda a sua família e que a justiça e a proteção do Senhor estejam sobre você hoje e sempre. Fique com Deus e até a próxima oração.